natural, quando a gente deseja, né, realmente já fechou o negócio, você já está ali para trazer o cãozinho, seja numa ONG, seja em um canil que você comprou, ou de alguma outra forma, e você fica com o coração palpitando, desejando que o cãozinho chegue o mais rápido possível. Porém, é importante notar que existe uma idade adequada para você realmente tirar o seu cãozinho da ninhada. Exatamente. Então, é assim, se você vai comprar um cãozinho em um canil e o canil diz para você, olha, eu entrego com 40 dias, eu entrego com 45 dias, e aí você explica que você só aceitará esse filhotinho com 60 dias de vida, certo? Então, 60 dias de vida é o melhor momento para você realmente estar trazendo o cãozinho para sua casa. A pergunta é, por quê? Antes de 45 dias, todo o sistema mental do cão ainda não está plenamente desenvolvido, entendeu? Então, quando você traz um cãozinho com 40 dias, com 45 dias, esse cãozinho ele tem uma grande chance de desenvolver problemas comportamentais. Eu atendo muitos clientes. E aqueles cães que eu vejo que está apresentando algum tipo de problema comportamental, eu discretamente conversando e pergunto, quando foi que ele chegou aqui? Algumas pessoas dizem até, chegou com 30 dias, imagine. 30 dias, então, a chance para esse cão, o cão que é retirado da ninhada, antes de 60 dias, quanto mais antes, maior a probabilidade desse filhotinho desenvolver problemas comportamentais. Então, é importante você tirar uns 60 dias de vida, porque nesse período, do momento que o cãozinho nasce até 60 dias de vida, ele passa ali por um processo de uma pré-socialização que ele recebe com os irmãozinhos e com a mãe. Por exemplo, os filhotinhos ele começa a um brincar de morder com o outro, e com isso ele começa, o outro chora quando uma perna está muito forte, o pezinho, a patinha. Então esse cãozinho ele desenvolve essa sensibilidade que ele não pode morder o outro com muita força, que vai doer, e também ele entende que ele tá, nesse período ele está com os irmãozinhos ali sendo socializado. Tanto ele morde, quanto ele também é mordido. Então, aquele período que os dentinhos começam a crescer, e aí ele vai na teta da mãe e vai lá dar uma mordidinha. O que acontece? A mãe sente aquilo e se afasta. Ou então, dá um toquezinho no filhotinho. Isso aí também é um momento muito importante da infância do cãozinho, tá certo? Então, por que também não pegar o filhote depois de 60 dias de vida? Porque quando o filhote ele é retirado depois de 60 dias de vida, esse filhotinho ele tem uma grande probabilidade de se afeiçoar mais ao da sua espécie do que os seres humanos. E lembrando que o cãozinho ele vai conviver muito mais com os seres humanos do que propriamente com outro da espécie, entendeu? Então, para cada um cãozinho que uma pessoa, um cão que o seu cão vai ver durante a vida, ele vai ver no mínimo 10 pessoas ou bem mais, 10 a 20 seres humanos. Então, o contato que o cão tem com os seres humanos é muito maior do que com outros da mesma espécie. Embora também é importante ter contato com o da espécie. Então, quando você tira o seu filhotinho da ninhada, traz para sua casa, esse é o momento importante para você começar a entrar no processo chamado socialização. Algumas literaturas dizem que esse período ele inicia aos 60 dias de vida e vai até 90 dias de vida. Outras literaturas diz que com 60 dias de vida até os 120 dias de vida. Eu, pessoalmente, percebo que por toda a vida o cão está aprendendo algo. Então vamos lá. Qual o melhor momento ou o melhor dia para trazer o filhote para casa? O melhor período é justamente
quando você está de férias, está entrando de férias. Em alguns países, inclusive, as pessoas pedem as férias para justamente poder receber o filhotinho em casa. Então, tente fazer isso, tente fazer uma programação para que você realmente possa receber o seu filhotinho nesse período, no momento que você está entrando de férias. Agora, é importante, se você não está entrando de férias, a sugestão que eu dou para você é: pegue o seu filhotinho sábado de manhã. Olha aí, sábado de manhã. Por que sábado de manhã? Porque sábado de manhã você vai conseguir aplicar o protocolo. Bem cedinho você vai lá e pega o seu filhotinho. Sábado pela manhã você vai conseguir aplicar o protocolo que eu vou passar aqui para vocês. Outra coisa, pessoal, quando nós estamos com filhotinho, os filhotinhos eles precisam de cuidados médicos veterinários. E é sempre bom, assim como é bom para nós seres humanos, nós temos um bom plano de saúde para nós seres humanos e para os nossos pets também. E o plano de saúde que o professor Dog indica aos meus clientes e amigos chama-se Pet Mais Vida. Então é uma empresa sólida, uma empresa que se preocupa realmente com o bem-estar dos animais. Então essa é a indicação do professor Dog, Pet Mais Vida. Então vamos lá. Alguns materiais que serão necessários para que possamos manejar esse filhotinho de forma adequada. Peguem a sua caneta e lápis e papel e vou dizer agora para vocês alguns materiais que serão necessários. Tapete higiênico, é importante. Tapete higiênico de boa qualidade na cor branca, tamanho grande. Caixa de transporte, é importante. Petiscos, brinquedos para você criar alguns enriquecimentos ambientais para o filhote. Assim, o filhotinho ele tem certas necessidades de coçar os dentes. Então, uma marca que o professor Dog indica, os brinquedos da Pet Games são fabulosos. Eu, pessoalmente, super recomendo. Muitos clientes meus, inclusive, fazem uso e são muito bons. Você tem o Pet Ball, que vai ser necessário. Você tem a bonequinha, que você pode colocar comida dentro. E aí o filhotinho vai se entreter com aquilo. Isso é muito bom também. Você tem também a escovinha, que são brinquedos de texturas diferentes. Você pode procurar no site que você vai ver assim vários brinquedos para estimular o lado cognitivo do cãozinho. Isso também é importante, tá bom? Pois sabemos que os cães têm 3 necessidades básicas a serem supridas diariamente: atividade física, atividade social e atividade cognitiva. Também você pode comprar um cercadinho, ajuda também, tá certo? Mas entre o cercado e a caixa de transporte, eu fico com a caixa de transporte, tá bom? Então você decide o que é que você... Se você já tiver os dois, compra a caixa de transporte, né? Eu gosto muito da caixa de transporte, é uma ferramenta valiosíssima no treinamento de cães. Então, vamos aqui dar continuidade. Como é que você pode usar a caixa de transporte para o cãozinho realmente gostar da caixa de transporte? Você pode dar a comidinha do cãozinho dentro da caixa de transporte, tá bom? Dar ao cãozinho coisas para brinquedos dentro da caixa de transporte, para ele realmente gostar de estar na caixa de transporte. Isso é fundamental. Não tenha pressa em fechar a portinha da caixa de transporte, não. Vá fazendo a coisa de forma gradativa. Fazendo isso aí, você vai ver que o cãozinho vai passar a amar a caixa de transporte. O tamanho da caixa de transporte é um outro item muito importante. Porque às vezes a pessoa vai... Como é que você escolhe o tamanho adequado de uma caixa de transporte? Imagine o seu cãozinho adulto, certo? Vamos imaginar, imagine que você tenha um labrador. Você tem que imaginar esse labrador adulto. Se você tem um shih tzu, você tem que imaginar esse shih tzu adulto. Então, se você compra aquela caixinha pequena, o que é que pode acontecer? Quando ele é pequeno, ele é filhote, vai ficar muito bem para ele, o tamanho. Só que ele vai crescer e você vai perder sua caixa, tá bom? Então, a sugestão que eu dou é justamente isso.
Procure uma caixa que você possa, o seu cãozinho pode usar quando estiver adulto. E como é que você vai ver o tamanho da caixa? Tem que ser uma caixa que o cachorro possa ficar em pé ou sentado com conforto dentro. Ele não pode ficar assim na caixa não, certo? Tem que ficar tranquilamente. Tem que ser uma caixa que ele possa fazer um giro dentro da caixa, tá bom? Não precisa também ser uma caixa. Imagine que você tem um cão de pequeno porte, um Shih Tzu, e você compra uma caixa de lavador. Não precisa isso também, tá bom? Compre uma caixa compatível para o seu cão quando estiver adulto. Eu quero falar uma outra coisa com vocês. É o seguinte: quando você traz o filhotinho para sua casa, esse é um momento muito importante para você realmente, aquele primeiro xixi, você conseguir fazer com que o seu cão faça o xixi no lugar exato. Como isso é possível? Você vai escolher um local para o seu cãozinho fazer o xixi, tá certo? Então imagine, se você traz o seu cãozinho, ele vai sair do canil, ele vai durar mais ou menos 1 hora para chegar na sua casa, e aí você vai lá e bota esse cãozinho dentro da caixa. Não faça isso. Se você fizer isso, o que é que pode acontecer? O filhotinho vai começar a fazer xixi dentro da caixa. E a caixa é o lugar que o cãozinho ele não vai querer, por si próprio, ele não vai querer fazer o xixi ali dentro. Então a gente tem que ter essa consciência para usar esse primeiro momento para o nosso cãozinho fazer o xixi no lugar certo. Então você coloca aí uns 3 ou 4 tapetes. Quando você chegar, pega esse bebezinho, bota em cima desse tapete, ele já vai chegar na sua casa fazendo o primeiro xixizinho no lugar exato. Olha aí que coisa legal. Outra coisa, pessoal, coloque a caixa em cima de uma superfície macia. Por quê? Quando você bota a caixa, às vezes no chão, diretamente no chão, alguns cães têm medo, né? Quando ele entra, que aquilo fica tremulando, aí o cãozinho realmente fica com medo e tenta sair, tá bom? Então põe a caixa em cima de um tapete, uma toalha grossa, para que quando o cão entre na caixa, ela não fique tremulando, para o filhotinho não ficar preocupado. Então, como fazer agora o cãozinho gostar da caixa de transporte? É outro ponto que a gente vai falar. Então, o que vocês precisam fazer? Você precisa gastar energia desse filhote para à noite esse filhotinho estar cansado. Ele tem que estar cansado e assim ele vai gostar de estar dentro da caixa. Ficam assim perguntando: meu Deus, a caixa de transporte não é uma forma de judiação com o cãozinho? Não, não é. Por que não é? Porque o cão, ele é um animal de toca, e uma caixa de transporte traz essa sensação de bem-estar para o cão. Aí vem a pergunta: onde colocar a caixa de transporte? Então, para evitar que o seu cão realmente ele fique chorando, coloque essa caixa de transporte dentro do seu quarto. Por quê? Veja a situação pelos olhos do cão. Ele foi retirado do lugar dos irmãozinhos, da mãe, daquela mãe que dava leite para ele, da mãe que ele viu no primeiro momento que ele abriu os olhos. Olha aí. E depois de 60 dias, foi uma pessoa lá e trouxe esse filhotinho para casa. São os donos, né? Os pais desse filhotinho, os pais humanos. E aí o que acontece? É natural o filhotinho chorar. É natural. É uma forma de defesa da natureza. Imagine se ele estivesse num habitat natural e aí a mãe ele se perdesse da mãe. O que esse filhotinho deve fazer para tentar reencontrar, melhor, fazer com que a mãe o encontre o mais rápido possível? Chorar. Então, ele perdeu a mãe naquele momento que ele saiu da ninhada, e aí você pega esse filhotinho e coloca ele lá no quarto, num quarto sozinho, numa área de serviço, na cozinha, na sala. Esse filhotinho vai chorar, ele vai acordar e vai dizer: meu Deus, cadê minha mãe, cadê meus irmãos? E ele vai falar chorando. Então você vai pegar essa caixa, vai colocar ao lado da sua cama,
de forma que realmente o seu cão ele sinta que você está ali. Coloque até de preferência a porta, certo? A porta da caixa virada para você. Tá? Entendeu? Aí ele vai perceber sempre que tem alguém ali. Isso é fundamental para a gente fazer com que esse cãozinho fique o mais confortável possível. Então, vamos lá. Quando da última refeição, é importante que você dê essa última refeição 2 ou 3 horas antes de você dormir. Água também. Porque quando você dá a água, o filhotinho vai fazendo xixi, deu a refeição, ele também vai fazer o cocôzinho. Aí você providenciando, depois quando você realmente vai dormir, a chance desse filhotinho fazer xixi diminui muito. Porém, é importante entender que o filhotinho ele vai fazer xixi em média 1 a 3 xixis até de manhã. Então você precisa ter esse timezinho aí. Vamos imaginar, você vai dormir às 11 da noite, você deu a última refeição dele às 7 da noite. 7, 8, 9, 10, certo? Você vai dormir 10 horas, vamos dizer, 3 horas depois. Nessas 3 horas depois da refeição, ele já fez o cocô, já fez o xixi. Pronto. 10 horas, ele pode vir fazer outro xixi mais ou menos depois de 1 hora, 1 hora e meia. Então você vai ter que, nesses primeiros momentos do seu filhote, você vai ter que se acordar, vai pegar ele gentilmente e levar ele num banheirinho. A gente não faz isso com o nosso filho? Quem aqui é mãe, quem aqui é pai, sabe que nós fazemos isso com o nosso filho. Quando a gente tem um filho humano, a gente acorda, a gente vai ver como é que está ele, a gente vai olhar se está respirando, vai ver se está tendo alguma coisa que está incomodando. Então a mesma coisa é o filhotinho. Outra pergunta que as pessoas têm: mas será que se eu colocar o filhotinho no quarto, ele vai ficar o tempo todo no quarto? O filhote, o cão, ele pode dormir com seus donos no quarto? A resposta é: pode. Não tem nada que impeça o cãozinho de ficar no quarto ali tranquilo dentro da caixinha de transporte dele, certo? Não há nada que impeça. Algumas pessoas gostam que o cão durma na cama. Isso aí, a família tem que decidir. Vai ter algum problema se o cãozinho dormir em cima da cama? Não vai ter problema. Porém, as pessoas que dormem têm que estar de acordo com isso. E o cão tem que ser um cão de um porte físico que não incomode. Se for grande demais, vai tomar o espaço das pessoas. Se for pequeno demais, as pessoas, dependendo da forma como você dorme, vai incomodar. Então você sempre vai ficar preocupado. Será que eu estou apertando o filhotinho? Será que eu estou por cima dele? Será que eu estou por cima do meu cão? Mesmo o cão adulto tá de um tamanho pequeno, é perigoso. Então, eu pessoalmente acho que o cão pode dormir no quarto dentro de uma caixa. Porém, você pode fazer essa transferência para um outro vão da casa quando o cãozinho realmente ele vai estar com uma maturidade maior. Isso é muito legal, porque você vai conseguir fazer com que o cãozinho, onde tiver a caixa de transporte, ali o cãozinho vai estar e ele estará de forma segura. Já eu vou responder as perguntas aqui. O que fazer para controlar o choro? A pergunta: o que fazer para controlar o choro? Resposta: antes, gaste a energia desse cãozinho. Faça com que ele goste de dormir na caixa de transporte. Faça com que ele ame a caixa de transporte. Toda vez que ele estiver ali dentro da caixa de transporte, você joga um petisquinho ali para ele e ele vai amar ficar ali dentro. Onde estiver essa caixa de transporte, o seu cão vai estar seguro. Se você tiver que ir na casa de um amigo, de um parente, dependendo do tempo que você vai ficar lá, você inclusive pode levar a caixa de transporte. O cãozinho vai ficar tranquilo. Ele vai entender: onde estiver a caixa de transporte, ali estarei eu, tranquilo e calmo. Vamos lá. 2 erros comuns que algumas pessoas cometem. Colocar o filhote para dormir, primeiro erro, colocar o filhote para dormir
fora do quarto. Eu já falei, quando você faz isso, você olha pelos olhos do cão. Uma pessoa desconhecida, cheia de amor para dar, que são os pais, e levou esse filhotinho, foi lá e pegou ele e levou ele simplesmente. Aí o que acontece? O filhotinho simplesmente diz assim: meu Deus, cadê meus irmãos? Cadê minha mãe? Onde é que estão? E ele vai começar a latir e latir e latir. Então a melhor ferramenta é use uma caixa de transporte, faça com que o cãozinho goste de estar dentro da caixa de transporte, dê comida a ele dentro da caixa de transporte, dê petiscos a ele dentro da caixa de transporte, coloque as melhores coisas que ele goste de mastigar dentro da caixa de transporte, gaste a energia dele antes dele ir para a caixa de transporte. Não é você pegar o filhotinho e usar a caixa de transporte como se fosse uma cadeia, não é isso. A caixa de transporte tem que ser um lugar maravilhoso que ele queira entrar. Quando ele vê a caixa de transporte dele, realmente ele desejará estar dentro. Esse é o objetivo. Brigar com o filhote quando ele chora. Algumas pessoas fazem isso. Então o filhotinho está chorando, aí ele vai lá, levanta e briga com ele. Para de ficar fazendo isso. Aí o que acontece? Quando você faz isso, mesmo você dando uma bronca no filhote, o filhotinho vai entender o quê? Que bom que apareceu alguém. Então, o comportamento, sem você desejar, ele foi reforçado. Então, não faça isso. Entenda que o ponto que nós buscamos é fazer com que o cão não venha chorar. Mas se ele chorar, só apareça quando ele parar de chorar. E quando isso acontecer, faça uma reflexão com você mesmo. Pare e diga: meu Deus, por que meu filhotinho chorou? Será que eu não apliquei algumas orientações que o professor Dog passou? Entendeu? Então é fundamental nós pensarmos assim: por que meu filhotinho chorou aquela noite? Se ele não vem chorando e uma noite ou outra ele chora, tem que investigar o motivo. Será que você deixou de fazer atividade física? Será que ele está chorando porque ele está sentindo alguma coisa? Mas é importante sempre que só retorne quando ele realmente ficar calmo. Então vamos aqui abrir para as perguntas. Temos aqui algumas perguntas no Instagram. Vamos ver aqui, pergunta. Podem fazer as suas perguntas, né? Como introduz um filhote de Golden Retriever numa casa que tem 2 gatos adultos? Todos são fêmeas. No caso, o filhote também é fêmea. Bom, a primeira coisa, é uma coisa importante, é o seguinte. Quando você traz um filhote, o filhote ele é curioso. Ele vai correr atrás do gato. E cada vez que ele corre, os gatos ele pode se defender, correndo o risco de machucar o olhinho do cachorro, ou fugir do cachorro, e que vai estimular a caça do animal. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter é uma portinha, aquela portinha de bebê para dividir um vão do outro. Temos que ter caixa de transporte. Essa caixa de transporte, a gente coloca os gatinhos. E toda vez que o cãozinho, o filhotinho, chega perto dos gatinhos, a gente fala ok e dá um petisquinho. É importante também fazer atividade física com esse cão. Atividade física, jogar uma bolinha para ele correr, fazer esse processo para o cãozinho realmente correr atrás e pegar esse brinquedo. Assim o cãozinho vai estar com um nível de energia baixo e não vai ter aquela energia de sobra para ficar caçando o gato. É importante também ele ter enriquecimento ambiental para que ele não use o comportamento de caçar o gato para gastar, se divertir. O gato é um parceiro, então é preciso nós termos essa consciência. Vamos lá, vamos fazer outra pergunta. A senhora Josiane, ela falou que quiser entregar um filhotinho com 30 dias. Imagine, um filhotinho com 30 dias é quase um crime.
você tirar um filhotinho da ninhada antes de 30 dias, antes de 60 dias. Entendeu? Principalmente se for 45 dias, antes de 45 dias, que todo o sistema neural do cão ainda não está plenamente desenvolvido. Vamos à outra pergunta. J diz: no transporte do canil até minha casa, uso outra caixa? Olha, depende muito da sua condição financeira. Se você tem condições de comprar uma caixa para um cãozinho filhote e depois uma caixa para ele adulto, ótimo. Mas nem todo mundo vai ter condições de fazer isso, então nesse caso é melhor comprar uma caixa realmente definitiva. O que é essa caixa? Entrei agora. Pronto. A caixa é Lua Flores, né? Flores, é Lua Flores. Essa caixa é a caixa de transporte. Chegando no pet shop pedindo uma caixa de transporte, aí você já vai saber qual é a caixa. O Pedro já respondeu aqui também, caixa de transporte. Agora é importante pegar uma caixa de transporte com o tamanho compatível para o seu cãozinho. Imagine ele adulto. Então você compra uma caixa que vai dar de forma confortável um cão da raça do seu ou do porte físico do seu, se for uma SRD, por exemplo. Magda pergunta: a caixa de transporte vai ser um refúgio para isso? Exatamente. Esse é um ponto muito importante. A caixa de transporte passa a ser um refúgio para o cãozinho. É essa a proposta. Porque imagine se você, porventura, você viaja e você deixa o seu cãozinho com uma outra família. Se ele ama a caixa de transporte dele, para onde essa caixa de transporte for, ele vai ficar mais tranquilo. Olha, o cãozinho com 50 dias. Se nós pudermos esperar, quem pega com 50, pega com 60. Cada dia, se for entre 50 e 55, pega com 55 dias. Mas eu sugiro sempre que espere um pouco mais e pegue com 60, porque cada dia que o filhotinho passa junto com os irmãozinhos e com a mãe, isso é fundamental para um bom desenvolvimento cognitivo, emocional desse filhote. Uma última pergunta que eu não posso deixar de responder. Deixa a comida o tempo todo para o filhote ou retiro? Ele não quiser comer. Olha, é sempre bom. A gente pega o filhotinho, coloca a comidinha dele, dê para ele, para um filhotinho, meia hora para comer. Não comeu, aí você retira aquela comida. Aí você não deixa o tempo todo não. Se você deixar a comida o tempo todo, essa comida vai estragar e vai fazer mal ao seu filhote. Aí ele vem, baba na comida, e aí já viu, né? Vai trazer pragas para sua casa, barata, formiga, isso aí não é legal. Então, pessoal, então fiquem atentos que na sexta-feira o professor Dog estará fazendo uma outra live. Para mim foi uma honra ter vocês aqui na minha audiência aqui no Instagram, aqui no Facebook também. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Foi feita com muito carinho, muito amor, e nos veremos em uma próxima live. Um abraço a todos, uma boa noite e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom, viu? Boa noite.